Meu boníssimo aluno, tudo bem? Espero que você esteja mandando ver aí nos estudos, tá certo? Que você não esteja deixando a peteca cair, porque é imprescindível que você sempre esteja ligado em tudo que está acontecendo aí no seu AVA, tá bom? Observe, eu estou vendo que vocês estão pecando, não estão entrando aí nos fóruns, não é, das aulas, aviso do tutor estão deixando para lá. Eu sei que vocês não conseguem colocar mensagens no aviso do tutor, eu sei, mas é importante que vocês acessem para ler as informações que são colocadas lá. Às vezes é colocada uma informação que você acaba indo me perguntar, e fala, poxa, mas o pessoal não está lendo ali, os avisos está lá, a mensagem está lá. Muitas vezes acontece isso, né? Então sempre fica de olho, vai ler a mensagem está lá, dedica um dia semanal, por exemplo, toda segunda-feira eu vou ler as mensagens lá do aviso do tutor, vou ver se tem uma coisa nova. Embora isso seja rapidinho, você vai demorar 2 minutos por olhar lá, você deveria fazer isso diariamente, tá certo? Porque você vai demorar muito pouco, é só dar uma olhada lá, não custa nada, e às vezes tem uma informação importantíssima para você. Só publicamos ali informações que são importantes para você, né? Se não é importante, a gente não coloca ali, porque eu sei que o seu tempo é muito curto, tá bem? O nosso tempo é muito curto, e até por isso nós estamos aqui num curso bacaníssimo, numa modalidade EAD, né, 100% ou semipresencial, né, porque a gente tem um tempo muito curto, enxuto, né. Então, fica de olho lá, fica de olho nos fóruns, que é importantíssimo. Muito bem? Muito bacana, vamos lá, seguindo aí, entrega de número 11, olha só que evolução, muitas entregas, né, fala a verdade, muitas entregas, excepcional. Então essa nossa entrega de número 11 aí, tá certo? Lá, você olhando lá, segundo bimestre já, muito bem. O que se pedia essa entrega de número 11? Agora você tinha que estar de olho nos riscos do seu projeto, excelente, né? Olha só que coisa bacana, né? Então olha, você já está analisando riscos, excepcional, tá certo? Na aula passada a gente viu as restrições, não é? Na semana passada aí, na entrega passada, semana 10 ali, no caso, a gente viu as restrições, falava de custo, tempo e falava de qualidade, não é? Mas agora na entrega 11, né, a gente está falando de riscos. Se você observar lá, no gerenciamento de projetos, que eu sei que você leu o conteúdo, riscos, qualidade, custo e a parte de tempo são subgerenciamentos da gestão de projeto, nada mais do que isso. Né? Então você está lá falando, lá explicando o que se dá, todas essas partes. Né? E o que é o risco? Rapidamente aí, o risco, tem como você não ter risco naquela sua resolução de problemática, enfim, naquele seu trabalho, tem como você zerar o risco? Claro que não, né? A gente sempre está inerente a risco. O risco pode acontecer por menor que seja. Então, qual que é o nosso trabalho como gestor, aí, como profissional da área? É tentar ao máximo minorar esses riscos, não é? Tornar esses riscos pequenininhos. Então, a gente vai fazer de tudo para que esse risco seja pequenininho, para que a gente corra ele o mínimo possível, tá certo? Então, esse é o nosso trabalho. Quanto menos a gente tiver de risco, isto é, quanto mais a gente minorar o risco, tornar ele pequeno, menos é a possibilidade de a gente ser acometido por ele. Então a gente não vai zerar o risco, não caia nessa cilada, tá bem? Não existe zerar risco. Até porque quando a gente sai na rua a gente corre um risco, né? Sempre tem um risco, né? Por menor que seja, por mais que a gente esteja prevenido e tudo. Um exemplo aí clássico é, quando a gente entra num carro para andar de carro, a gente verifica se o pneu não está careca, a gente verifica se o carro está abastecido, se está tudo trocadinho, se foi feita a manutenção, se a gente está de cinto de segurança, tudo isso, né? Isso o que é? A gente está minorando o risco. Porém, existe como a gente zerar o risco de um acidente? Não existe. Não é? A gente pode estar até corretíssimo andando na via aí e alguém lá que não minorou o risco bateu na gente, não é? Bateu nossa traseira ou tudo mais. Isso tudo significa o quê? A gente minorou o máximo possível, né, da nossa parte, tornamos isso pequenininho, mas não teve como zerar isso, né? É a mesma coisa, tá certo? Nós estamos livres aí de o risco acometer a gente, mas a gente minora o máximo para que esse risco seja muito pequeno, né? Percentuais muito pequenos, tá certo? Então nessa entrega a gente pesquisaria ali os estudos do risco em cima daquilo que a gente está vendo no nosso projeto, tá bem? Quais são os riscos daquele projeto ali não dá certo? Pô, a gente verificou tempo, verificou ali qualidade, verificou ali custo, puxa, bacana, métodos bacana, né, que minorariam ali alguma falha naquilo que a gente está propondo e tudo, mas, como eu disse, por mais que a gente verificasse todos esses pontos, sempre existe um risco, sempre existe um risco de não dar certo, né, sempre existe um risco de o que eu vou fazer, como que vai fazer,
né? E para isso, verificando esses riscos, por menores que fossem, a gente tem que cavar o problema. É importante, a gente é analítico, né? Por isso nós estamos sendo técnicos, tá certo? Então é importante ver por esse caminho, risco, né? Essa parte de estudo de risco. Tudo que era importante, se você percebesse nos enunciados, ele estava grifado. Então você tinha que dar uma atenção ao que está grifado, porque basicamente está grifado é porque precisa de uma atenção maior, né? É um potencial que está ali, né? É uma forma que o autor tem de mostrar para a gente, né, na discussão ali do enunciado, onde você tem que ter muita atenção, um insight bacana ali, beleza? Então toma isso como base para os próximos trabalhos, tudo bem? Então, quando você vai verificar os riscos ali, ele dizia que todo projeto, obviamente, tem riscos, como eu acabei de falar para você, não é? Que estão sujeitos a várias coisas, prazos, orçamentos, qualidades e tudo. No nosso caso ali, a gente pode tomar como risco uma condição atmosférica que ele dava ali, por exemplo, né? Como exemplo, uma condição atmosférica que pudesse ocasionar ali algum problema na nossa linha de trabalho, tá certo? Então, era muito importante que você desse uma atenção à tabela que ele te dava ali, não é? Então, ele te dava ali, no caso da sua linha profissional, te dava uma tabela e falava para você de alguns riscos que se tinha ali, descrevia esses riscos, não é? E que grau de problema isso causava, tá certo? O impacto também, o grau de problema de impacto naquilo e a ocorrência que aquilo causava. Veja, aquele determinado risco acontecia sempre, de vez em quando, né? Qual que era o grau de ocorrência, né? E ele te dava o grau de impacto, né? Uma vez que, digamos que na verdade ele acontecia sempre, muito bem. Mas o grau de risco dele, o grau que, uma vez que acontecido, ele era grande, baixo, às vezes corria sempre um risco, mas ele tinha um grau de impacto pequenininho, né? Às vezes não dava nem para sentir. O que é melhor, correr um risco desse ou correr um risco ali que acontecia ali, o grau de ocorrência dele era muito baixo, acontecia quase nunca, né? Mas quando acontecia era aquele impacto profundo, né? O que é melhor? Vamos dar como base aí, vamos uma ideia. Qual que é o grau de chover, né? Chover normalmente, né? O grau de risco disso acontecer é muito grande, né? Pode chover sempre chove, né? É uma coisa convencional ali. Vamos dizer que dentro do mês chove em algumas vezes, tá certo? Muito bem. Mas qual que é o impacto disso na nossa vida? Pouco, né? Digamos que pouco, assim, é claro que tirando aquelas pessoas que moram em localidades de enchente e tudo, mas digamos que não, assim, a chuva em si, uma pequena chuva, nenhuma, a gente usa um guarda-chuva e tá tudo bem, né? Fala a verdade. Bacana. Então, o grau de acontecimento ali, a probabilidade de acontecer é muito grande, pode chover sempre, mas o grau disso na nossa vida acaba sendo pouco. Agora vamos tomar como base, qual que é a probabilidade de nós aqui no Brasil, por exemplo, termos um terremoto? Pequena, né? Não me lembro assim de um terremoto que tenha avassalado o país, né? Não me recordo, é muito pequeno. Mas qual seria o impacto de um terremoto? Enorme, né? Enorme. Muitas casas iriam cair, tudo. Então veja só, o que eu deveria escolher como um risco? Algo que tem um risco muito grande de acontecer, mas o impacto é pequeno, ou algo que tem um baixo risco de acontecer, mas se acontecer, lascou-se. Então, era isso que ele te dava aqui, né? E as ações de prevenção para com esse risco e de que forma, uma vez que aconteceu, né? Uma era prevenir, para não acontecer. E a outra, depois que aconteceu, de que forma que sanar esse problema. Era uma tabela que estava relacionando tudo isso. Olha que bacana, né? Muito bacana, muito bacana. Isso é gerenciamento de projetos, pessoal, muito bacana, tá certo? Então tinha que ter uma atenção. Era um pouco de complexo assim de entender, mas se a gente fosse forte ali no entendimento, a gente verificaria. E para melhorar, ele te dava em recurso mínimo ali um resumo ali sobre riscos de projeção, de matriz de risco. Olha que excepcional, muito bom, não é? Então, basicamente, o que ele pedia de entrega? Em cima dessa tabela de riscos ali, como ele te dava anteriormente, não é? Ele pedia para que você apontasse todos os riscos inerentes ao seu projeto, tomando como base aquela tabela ali. A probabilidade, o grau de impacto e tudo mais. Ele pedia para que você utilizasse aquela tabela ali como a forma de execução, né? Você talvez substituiria aqueles riscos ali por riscos que você teve, mas naquele modelo da tabela. Tá certo? Porque é através de uma matriz como aquela que a gente identifica os riscos. Entendeu? Olha
Olha que bacana, né? Muito bacana, muito bacana. Você tinha só que fazer isso daí, não é? Executar dessa forma. Muito legal, fala a verdade. Se você não entregou assim, vá buscar, vá entregar dessa forma, refaça aí, tá certo? Porque eu sei que vai ficar muito legal. Tudo bem? Muito bem. Era isso que se pedia, era isso que nós esperávamos que você concebesse aí, tá certo? É isso aí. Desejo a você uma continuidade de curso excepcional. Vamos para a próxima semana que não para. A gente tem que continuar. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.